Pessoal, aqui eu vou continuar as questões de Paraty, que parou na 44, na questão de fratura. Eu, eu continuei falando e o vídeo parou na 44 e eu fui até a 50. Depois que eu terminei de falar, foi que eu vi que não estava gravando. Aí eu já estou cansado, assim, para ajudar o pessoal que está procurando as questões de fisioterapia do estilo da banca da Avança SP. Eu vou gravar assim, mas para quem muita gente trabalha e não tem tempo de ficar no livro, então aqui é mais uma ajuda para dar para a gente refletir o tipo de questão, tá certo? Então agora eu já estou deitado, mas eu vou continuar aqui falando com vocês. Eu vou continuar lá da questão 44, né? Ele trouxe a questão das, das fraturas. Aí ele trouxe 5 fraturas e ele trouxe a característica dessa fratura, a fratura incompleta, em que uma das corticais, o osso fica lascado, permanece conectado de um lado, mais comum em crianças. É a fratura de galho verde, né? Fratura de um lado é um osso mais mole, por isso que é chamado de galho verde, e é mais característico em crianças. É, Fratura longitudinal não, que ela já é uma fratura completa, fratura oblíqua também, fratura completa, trouxe os desenhos. Então a resposta aqui é fratura de galho verde. Fratura cominutiva é aquela que tem vários fragmentos de fratura. Espiral é a fratura de rotação, tá lá o osso e ele é como se fosse uma espiral. Ele trouxe uma questão, a questão 45, para ler os enunciados abaixo e marcar a sequência correta. Eu já tinha respondido, né, como eu falei, não estava gravando. É uma técnica de reeducação tóraco-abdominal, tem por intuito melhorar a ventilação pulmonar, principalmente nas regiões basais. Né, basais porque tem o maior número de alvéolos. Então a gente vai fazer essa reeducação, ventilação, e uma maior execução do músculo do diafragma, corretíssimo. A técnica de reeducação toracoabdominal não pode ser associada a manobras de higiênica brônquica. Errada, ela pode ser sim. Tapotagem é bem tolerada pelo paciente, sendo indicada em algumas situações, como tumores, que é contraindicado, tuberculose pulmonar. A manobra de compressão e descompressão torácica busca a negativação da pressão pleural e, consequentemente, o direcionamento do fluxo do ar para essa área, corretíssimo. A intubação endotraqueal impede que os pacientes fechem a glote e é um passo essencial para a tosse eficaz, bem como ajuda a proteger o trato respiratório de possíveis infecções, corretíssima. Então, aí as alternativas é a 1, a 4 e a 5. Tá errada a 2 e a 3. Questão de 46 é de manuvacometria. É uma forma de avaliação da musculatura respiratória de baixa complexidade e alta disponibilidade, o que favorece uma utilização na prática clínica. Algumas principais indicações de manuvacometria foram descritas abaixo. Ele pede para marcar errada. Hérnia, hérnias abdominais, ela é indicada, né, quando o paciente faz força na pressão inspiratória ou na expiratória, pode ter essa alteração na hérnia, aparecer, ficar mais visível. Diagnóstico diferencial de dispneia, a gente nem olha assim, a gente já consegue ver quando tem uma alteração de dispneia, já sem precisar de manuvacometria. Já consegue ver, você consegue contar a respiração, você consegue ver como que está o padrão respiratório do paciente, não precisa fazer isso. A manuvacometria ela é indicada para pacientes com doenças neuromusculares, deformidade torácica, pré e pós-operatório de cirurgias abdominais, tóraco-abdominais, corretíssimo. Então
A resposta é a letra B, a errada. Questão 47 é uma questão que precisa um pouco de leitura. Então a gente vai falar das tendinopatias de glúteos e vai pedir para marcar verdadeira. As tendinopatias de glúteos são considerados os menos prevalentes das tendinopatias de membro inferior. E aí, gente? Tendinopatia de glúteos, certo? A gente tá ali mexendo com o tronco, com os membros inferiores, a estabilidade, né, do corpo, do equilíbrio. Então a gente tem muita tendinopatias aqui, do equilíbrio. Então ela é mais prevalente. A abdução excessiva do quadril, adução, fechamento. Em conjunto com outros fatores musculares e ossos, é uma considerada a chave patomecânica das tendinopatias de glúteos. Corretíssimo. Corretíssimo. Letra B. Aqui pode ficar um pouco na dúvida na letra E. Vamos ler. Letra C. O manejo da carga e o exercício do quadril diante da patomecânica não é considerado uma ferramenta. Não, gente, é considerado sim. Tá errado aqui o não. As tendinopatias e rupturas insercionais do glúteo médio mínimo são prejudicados pelos estímulos de fortalecimento. Não só, viu? Mas também temos aí os estiramentos, os alongamentos, excesso de alongamentos. Então tá errada. A condição biomecânica de movimentos alterados, esportivos ou não, que sobrecarregam essa musculatura, pode ser adaptada como estratégia de aumentar a carga na região. Não, gente, a gente tem que diminuir, podendo diminuir a chance de lesão. A gente tem que de estratégia para diminuir a carga nessa região. Então, não é a letra E. Questão 48. Ele vai falar aí, ó, vai dar vários tipos de reabilitação. Ele vai pedir exemplo para alta complexidade e pedir para marcar exceto. Reabilitação neurológica na alta complexidade, reabilitação cardiopulmonar, reabilitação oncológica, reabilitação neuropsicológica, exceto a telereabilitação, que ela já é uma baixa complexidade. Então, já você pode dar orientações, acompanhar o paciente por telereabilitação, certo? Questão 49. Em 65, surgiu a abordagem terapêutica desenvolvida com o objetivo de minimizar as consequências da artrite reumatoide. Em 70, essa abordagem foi disseminada e começou a ser empregada em grupos de orientação. Assim, dentro do contexto de fisioterapia reumatológica, é fundamental que o fisioterapeuta conheça os princípios fundamentais dessa abordagem. Que princípios são esses? A proteção articular, vamos proteger as articulações e conservar a energia. Esses aí são os dois princípios da fisioterapia reumatológica. Questão 50. Eu tinha respondido, deixei as observações. O processo de reabilitação, o entendimento dos princípios físicos da água faz com que a hidroterapia seja considerada um recurso terapêutico extremamente relevante. A seguir foram elencados alguns princípios da água. Destaque a alternativa que corresponde às seguintes características. A água é um meio de líquido mais denso que o ar e cria resistência. Os movimentos devidos ao atrito com moléculas de água no nosso corpo, princípio importante no trabalho do fortalecimento da musculatura. Ele trouxe aqui, né, aqui a resposta certa é viscosidade. A viscosidade, ela vai trabalhar com a resistência. Resistência, resistência, resistência. E aí, consequentemente, trabalhando a resistência, a gente vai fazer a força. O metacentro, ele vai
trabalhar com a questão do corpo pela flutuação e na gravidade. Vai pegar o corpo na flutuação e gravidade. Quanto maior for, quanto maior for esse metacentro, maior vai ser a instabilidade. A pressão hidrostática é a pressão que a água ela insere no nosso corpo. E ela permite, quanto maior for a profundidade, maior vai ser a pressão hidrostática. Vamos lembrar que se a gente tiver com secreção pulmonar, por exemplo, a pressão hidrostática ela vai favorecer a mobilização da secreção pulmonar para que saia, sabe? Porque fora do corpo tem mais pressão. Turbulência, a gente vai lembrar de um avião. Um avião está no céu, tem muita turbulência, tem muita água passando, uma nuvem passando com água, então vai causar ali uma barreira, vai trazer irregularidades para desestabilizar o avião. A mesma coisa acontece na hidroterapia. Quando tem uma turbulência na água no corpo, vai desestabilizar o corpo, vai trazer mais turbulência na água. A gente vai lembrar turbulência do corpo, turbulência do avião, certo? E aí terminamos por aqui. Esse aqui é o segundo vídeo do concurso de Paraty. Continuação que não deu tempo para fazer no outro vídeo, tá bom?